Terapias integrativas, como que ela pode ser usada como prevenção quando o paciente chega lá até a clínica? Então, quando o paciente chega, a gente já tem uma anamnese pré-estabelecida, né? Então, às vezes, um paciente ele chega com um pequeno probleminha e a gente vai fazer todo o histórico por trás, né? Então, a gente pergunta sobre como é a parte familiar, se os pais têm diabetes, se os pais têm câncer. Então, assim, quais são todos os antecedentes diabéticos, oncológicos, cardíacos. Então, a gente vai vendo quais são as disposições daquele paciente, né? Em seguida, a gente vê até, assim, qualidade de sono, a parte emocional do paciente influencia muito. Então, a gente faz todo um apanhado que, às vezes, nem o paciente parou para pensar. Né? Assim, realmente eu estou dormindo pouco. Realmente está muito agitado, eu acabei não vendo que eu estou dormindo pouco ou que eu estou muito estressado. E ali na anamnese, aquela conversa ali que às vezes dura até uns 40, 50 minutos, a gente consegue descobrir tudo que está vindo naquele somatório. Né? Então a gente trata desde a parte do sono, a gente trata toda essa bem-estar do paciente para fazer a preventiva. Então, assim, que nem nós trabalhamos com a estética, junto com as terapias integrativas, e essa também é uma forma do paciente se sentir melhor, né? Quanto melhor o paciente se sentir, menos doenças possivelmente ele vai desenvolver. Mas o que a gente mais pega seria isso. No paciente pré-diabético, nós temos a terapia ILIB. A terapia ILIB é uma terapia com laser vermelho, que ele fica irradiando o laser na artéria radial, pulso, e isso a glicose ela entre nas células, então ela diminui potencialmente os níveis de glicose no sangue. Então, assim, às vezes o paciente fala, mas eu vim tratar isso. Só que ali a gente descobre que ele já é um paciente pré-diabético, então a gente já inclui ali no pacote, né? Então, assim, já trata o paciente como um todo. A terapia uma coisinha isolada, né? A gente sempre faz um conjunto. Então, por exemplo, a ozonioterapia, ela trata mais de 300 tipos de doença, trata inflamação, trata perca de peso, trata aquele monte de coisa. A única coisa que modifica é a dosagem e a quantidade que a gente utiliza no paciente. Então, quando o paciente chega e a gente pode tratar ele como um todo, a gente monta um protocolo individual para aquele paciente, para que a gente consiga englobar não só o problema que ele está nos trazendo, mas todo o histórico clínico que ele tem. Então, por exemplo, eu tenho pais hipertensos, então a gente vai dar uma olhadinha nessa hipertensão. Você ainda não é hipertenso, mas você tem uma predisposição a ser. Então a gente coloca no seu preventivo, né, no seu programa preventivo. Você não é diabético, mas todo mundo é diabético, sua glicose está ali 105, 110. Então a gente já vai entrar com tratamento para diminuir essa glicose sanguínea. Então, assim, nós visualizamos como um todo. E às vezes até mesmo o paciente ele chega na terapia integrativa para estética. Né? Então, assim, eu quero melhorar as linhas finas, eu quero melhorar o meu cabelo, eu quero melhorar outras coisas, e ali na anamnese a gente vê que tem bastante coisa influenciando. Né? Uma boa noite de sono, ela é reparadora. Então, assim, às vezes a gente fala, não, eu durmo bem. Tá, e aí como você acorda? Eu durmo bem, mas eu acordo muito cansado. Então, esse sono não foi reparador. Né? Então a gente precisa ver por que isso está acontecendo, da onde isso vem, e as terapias integrativas, né, elas têm técnicas para que isso melhore. Hoje eu trabalho principalmente com a laser terapia e a ozonioterapia para pacientes na forma de prevenção e de tratamento. A ozonioterapia ela tem uma abrangência muito grande, né? Tanto que a gente até comentou no programa anterior com a Késia, muitas pessoas, muitos médicos, inclusive, não sabiam que a gente tinha ozonioterapia em Vilhena, né? Ou que a ozonioterapia era só na parte estética que a gente tinha. E não, hoje eu trago a ozonioterapia como forma de tratamento e prevenção com todas as vias de administração, né? Então eu consigo fazer um tratamento bem efetivo nos pacientes. Uma pergunta também, até eu tenho interesse em saber, Sim. porque nós estamos no século XXI, que foi marcado pelos casos de depressão, e junto com ele vem a ansiedade.
Nesses casos, eu também posso procurar? Com toda certeza, né? Os tratamentos de terapias é igual assim, as terapias integrativas, elas entram desde uma massagem, é tudo que integra na saúde e bem-estar do paciente. Então, nós temos vários tipos de programas ali que incluem a cromoterapia, aromoterapia, entre outras, né? Mas até mesmo dentro da terapia ILIB e da ozonioterapia, nós temos uma efetividade para depressão muito alta, principalmente na laser terapia. Porque a laser terapia, ela faz ajuste do sistema endócrino. Então, assim, às vezes a gente tem um índice muito alto de um hormônio, baixo de outro, os níveis de serotonina, cortisol, que são esses hormônios do estresse, né? Então, eles vão ajustando a parte hormonal, vão ajustando essa parte. A técnica ILIB, ela causa um relaxamento, né? Então, ela auxilia muito nos casos de depressão e estresse. O ozônio, ele dá uma sensação de bem-estar muito grande. Então, assim, aquele paciente que está muito caidinho, aquele paciente que está assim, eu não sinto vontade de fazer nada, eu não sinto vontade de ir para academia. Então, assim, como a gente joga uma quantidade de oxigênio muito alta naquele organismo, então ele dá aquele up, né? Então, assim, a gente consegue dar o up no paciente sem precisar da medicação. Mas eu já tomo medicação. Então, você continua tomando a medicação. A gente vai auxiliar a medicação. E agora falando mais especificamente sobre o Outubro Rosa, sobre o câncer de mama, o paciente que ele foi diagnosticado e ele começou também a ser auxiliado pelas terapias integrativas, ele consegue reduzir o tempo de tratamento ou não? Geralmente sim, né? Geralmente a gente observa uma melhora muito, muito grande com as terapias integrativas. Não só porque o paciente melhora os sintomas, por exemplo, da quimioterapia, né? A quimioterapia, ela às vezes causa efeitos colaterais com que o paciente, às vezes, tenha que se passar a quimioterapia, ou vamos supor, ele não consegue comer, daí ele reduz muito peso. Então, como a gente melhora os sintomas, né? Os efeitos colaterais da quimioterapia, os efeitos colaterais de algum tipo de tratamento, então o paciente consegue fazer o tratamento efetivo com muito mais eficácia. E a outra questão é justamente isso, a gente levar oxigênio para essa célula cancerosa, melhorar a qualidade dessas células e não deixar com que elas se espalhem, né? Então, assim, e a laser terapia ILIB, por exemplo, quando o sangue passa na artéria radial, ela consegue fazer modificação da parede celular. Então, quando o paciente tem uma célula defeituosa, ele tende a fazer com que essa célula melhore, né? Então, e outro problema a gente tem muito grande, conforme a gente vai envelhecendo, as mitocôndrias, que é uma organela dentro da célula, elas vão como se fossem morrendo. E a gente vai justamente reativando essas mitocôndrias com o ozônio. Então, a gente reativando essas mitocôndrias, as células elas vão deixando de envelhecer. Então, por exemplo, o envelhecimento em si são as células que vão perdendo energia e vão envelhecendo. E aí hoje a gente vê programa anti-envelhecimento, anti-aging, né? E a gente costuma falar que o ozônio, por exemplo, ele é um pró-aging, porque ele causa uma oxigenação, então a gente faz com que a célula envelheça com qualidade. Então, assim, a gente retarda o envelhecimento não paralisando aquela célula, mas sim fazendo com que ela melhore o seu funcionamento. Olha aí que bacana. Infelizmente, nosso tempo é curto. Gostaria de agradecer a sua participação. E quem está nos assistindo se interessou, onde que procura? Então, eu tô no WhatsApp que a gente deixou ali. Pode estar chamando, ele cai direto para mim. Se tiver muita coisa, né, eu peço para alguém me auxiliar, mas fala diretamente comigo nesse WhatsApp. No Instagram, eu também estou o tempo todo, e eu atendo ali no Espaço Valéria Costa, que fica na Avenida Capitão Castro, 4514, uma quadra antes da Unimed.